Você vai prestar o Enseja em 2024 e tá arrancando os cabelos porque não sabe nem como começar a fazer uma boa redação. Então faz o seguinte, acompanhe esse vídeo até o final que eu vou te ajudar a resolver este problema. Fala, gente linda, beleza? Japa da Redação trazendo conteúdo de qualidade para vocês sempre. E nessa aula a gente vai falar sobre o Enseja e sobre como entender o problema para poder produzir uma redação de fato bem bacana. Mas antes de entrar no meio desse conteúdo, que eu sei que vocês estão ansiosos, faz um favor pra gente, um favorzinho que eu peço em todo começo de vídeo, curta esse conteúdo, compartilha o nosso vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Vai lembrar que são 3 vídeos por semana, é muito conteúdo que você não pode perder. E dá aquela força mesmo, porque nós estamos com a meta de chegar a 20 mil inscritos no final desse ano. Pode parecer pouco, mas pra gente já é muito substancial e aí você dá aquela forcinha mesmo pro Japa da Redação, beleza? Agora sim, vamos começar o nosso conteúdo propriamente. E olha só, para entender de maneira prática o Enseja e o tema de redação que você vai escrever, eu trouxe pra gente aqui agora, nesse momento, analisar o tema que caiu em 2023, o ano passado, a edição anterior, e o tema voltado para o ensino médio, que foi justamente esse aqui, ó. Editor, sobe para mim, por favor, o tema de redação. A importância do respeito às religiões de matrizes africanas. E aí, quando o aluno se depara com um tema desse, às vezes fica realmente bem perdido. Pô, o que o Enseja quer que eu faça com esse tema de redação? Por onde eu devo começar? Calma, meu jovem aprendiz, que eu vou te explicar isso hoje para você fazer uma boa prova em 2024. Quando você pega esse tema de redação, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte. Quando o Enseja propõe analisar o respeito às religiões de matriz africana, ele quer que você encontre o problema que está inserido nessa questão social. Qual o grande problema, gente? O problema é que essas religiões de matriz africana não são respeitadas no Brasil, quebrando a dinâmica e a legislação que diz respeito a quê? A livre manifestação de pensamento religioso de crença. Então veja que grande parte da população brasileira que pratica e que é adepta dessas religiões de matriz africana sofre muito preconceito. E esse preconceito, obviamente, é um grande entrave social. E veja que, além disso, essa comanda de redação trazia palavras-chave muito importantes que deveriam aparecer na sua redação. Por exemplo, deveria aparecer sempre a expressão religiões de matriz africana e você, claro, deveria colocar que o problema dessa questão é o desrespeito, a falta de respeito que a gente tem hoje que afeta diversas pessoas. E é claro que o Enseja esperava que você fosse capaz de estabelecer uma conclusão que trouxesse uma solução para o problema. Afinal de contas, você precisava mostrar que você tem senso crítico. Beleza, professor, mas como que eu organizo a minha redação, então, em cima desse tema, por exemplo, e de um possível tema que trabalhe questões sociais no ano de 2024? Para isso, você tem que pensar no seguinte, antes mesmo de escrever, tá? O seu texto, a sua dissertação, precisa ter 4 parágrafos. E se você quiser conhecer um pouquinho mais da estrutura de dissertação do Enseja, clica no card que você está vendo aqui em cima nesse momento, beleza? Então a sua redação deveria ter 4 parágrafos. Um parágrafo voltado para a introdução e 2 parágrafos voltados para o desenvolvimento. E o último seria aquele específico para a conclusão. Nesses 2 parágrafos de desenvolvimento, você deveria trazer 2 causas para o problema. Entender que a questão do desrespeito às religiões de matriz africana tem 2 causas centrais. Claro que você não vai poder levantar um monte de causa, porque você tem uma redação que tem um espaço ali de 30 linhas para desenvolver apenas. Então, 4 parágrafos basta, 2 causas bastam para a gente poder fazer um bom texto. E particularmente, eu acho que 2 principais causas que afetam e trazem um desrespeito, geram esse desrespeito às religiões de matriz africana, são esses. Editor, sobe para mim, por favor. Primeiro, o Estado, infelizmente, não garante a liberdade de manifestação aos adeptos de religiões de matriz africana. Veja que o Estado, que é o grande gestor da coisa pública,
Pública, que é o grande responsável pela manutenção dos nossos direitos e garantias legais, não consegue assegurar isso. Então ele é um dos grandes responsáveis e uma das causas para esse problema é o fato dele ser leniente, do poder público não ajudar de fato. É uma segunda causa que para mim realmente também é bem recorrente, é o fato de nós termos uma sociedade extremamente preconceituosa. Editor, sobe para mim esse texto. Há um preconceito histórico quanto às manifestações religiosas de matriz africana, porque isso também está associado intimamente à exclusão que os negros sofreram ao longo do tempo e do racismo propriamente muito fortemente arraigado na nossa cultura. Então esses dois fatores deveriam ser explicados no desenvolvimento. E veja que são dois fatores que exigem também o quê? Soluções. E essas soluções vão vir apenas na conclusão. Perceba que por enquanto a gente só está pensando no texto, raciocinando como seria o nosso texto. A gente não escreveu nada ainda. Beleza, professor, mas qual seria então a solução para o nosso problema 1, para a causa 1, que se refere à leniência do Estado? A gente poderia, por exemplo, colocar aqui uma boa solução que interfere diretamente nessa leniência do Estado, seria essa aqui, ó. O Estado precisa abrir mais canais de denúncia acerca de situações de crime contra praticantes de religiões de matriz africana. Ou seja, se eu tivesse um disque de denúncia que pudesse atender mais gente, de repente eu teria mais denúncias e isso iria forçar o Estado a tomar atitudes devidas. Já uma intervenção possível para a causa número 2, que fala do preconceito historicamente enraizado na nossa cultura, poderíamos colocar o seguinte, que as escolas precisam inserir aulas em seus currículos com a finalidade de trabalhar a cultura africana e desconstruir esse preconceito. Porque o preconceito e o racismo advém do quê? Da ignorância, da falta de conhecimento. E uma vez que elas tivessem acesso a essa informação, certamente esse preconceito seria também desconstruído. Olha a importância da escola então nesse sentido. Para não deixar você na mão, o que o professor fez aqui? O professor trouxe um modelo de redação bem bacaninha que eu quero fazer a leitura com vocês nesse momento. Vale lembrar que esse modelo que eu trago aqui não é nota máxima, mas é uma redação modelo que exemplifica uma possível construção que você pode vir a fazer e adotar em 2024. Veja comigo a introdução, editor, sobe para mim a introdução nesse momento. De acordo com a Constituição Federal de 88, todos os brasileiros têm direito à livre manifestação religiosa. No entanto, infelizmente isso não se faz concreto ao se analisar o grande desrespeito de que são alvos as religiões de matriz africana. Olha só o problema. Nesse sentido, é importante analisar as suas causas para propor medidas cabíveis à sua resolução, que é o que a gente vai fazer nos parágrafos de desenvolvimento seguinte e na conclusão, a solução. Veja agora o nosso primeiro parágrafo de desenvolvimento. Vamos fazer uma rápida leitura aqui. De início, nota-se que o Estado é um dos grandes responsáveis pela manutenção do entrave. Isso ocorre porque o poder público não se compromete em defender os interesses dos praticantes de religiões de matriz africana, já que a maioria dos representantes políticos que presidem o governo não manifestam empatia por essa causa, colocando-a em segundo plano. Então não é de interesse, então não vou nem me preocupar muito, né? Assim sendo, é fundamental que se mude essa postura inerte a partir de ações mais efetivas na superação do preconceito. Veja que eu coloquei no desenvolvimento 1, nesse primeiro parágrafo de desenvolvimento, justamente que o grande responsável é o Estado e expliquei por quê. Já no desenvolvimento 2, a gente lembra que traria como causa, como análise de uma causa desse problema, a questão que envolve o preconceito enraizado na sociedade. Vamos lá então. Além disso, observa-se que o estigma atual é resultado de um desrespeito histórico no Brasil. Nesse sentido, vale lembrar que a maioria dos praticantes dessas religiões de matriz africana se originaram a partir do legado da escravidão, a qual subjugava os corpos negros, colocando-os como inferiores em detrimento do branco católico. Nesse sentido, tragicamente verifica-se que ainda hoje o racismo prepondera para as manifestações de ódio contra praticantes de religiões de matriz africana. Então a gente está entendendo o passado para compreender o presente neste parágrafo. E aí, finalmente, vamos para a conclusão. Mas antes de chegar à nossa conclusão, no nosso maior parágrafo, de novo, eu convido vocês para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Eu quero pedir gentilmente para que você faça isso, porque olha só esse dado interessante, né? Mais de 90% do pessoal que consome nosso conteúdo não é inscrito aqui. Então você pode dar aquela força. O nosso objetivo é chegar a 20 mil ao final deste ano e não é uma grande pretensão, mas a gente precisa muito da sua ajuda. Afinal de contas, o Japa da Redação aqui tem muitas bocas para alimentar. Agora sim, a nossa conclusão, editor, sobe para mim. Portanto, medidas devem ser tomadas para combater o problema, efetivamente.
Para isso, o Estado deve implementar canais de denúncia contra casos de preconceito religioso a partir da ampliação de investimentos para a contratação de profissionais qualificados. Além disso, as escolas devem implementar em seus currículos conteúdos que possam trabalhar a história da cultura africana para assim desconstruir o preconceito a partir do conhecimento. Desse modo, será possível que o respeito impere e que a Constituição se faça valer para todos. Gente linda, chegamos ao final dessa aula e eu quero saber a sua opinião. Você gostou desse conteúdo? Te ajudou? O Japa da Redação conseguiu se fazer entender? Se você tem dúvida, lembra que você pode deixar nos comentários. Eu estou aqui para te ajudar e para fazer com que você conquiste a sua nota desejada e almejada para você conseguir a sua certificação no ensino fundamental e no médio. Valeu, gente linda, bons estudos e até a próxima aula!